Amém, irmãos? Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e vamos fazer a leitura do texto do verso 1 ao verso 18. Atos, capítulo 11, verso de 1 a 18. Vamos ler todos juntos? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para quem pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar pela mensagem? Querido Pai, essa noite nós oramos a Ti, nos achegamos à Tua pessoa maravilhosa de maneira humilde, de maneira simples. Reconhecemos nessa noite que nós não somos nada, que nós carecemos do nosso Salvador, porque somos pecadores, porque somos fracos e precisamos do nosso Deus. Por isso, Senhor, de maneira humilde, simples, estamos aqui para ser obedientes à Tua palavra, ser obedientes ao Teu chamado. Senhor, fala conosco essa noite. Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo a toda a verdade das Sagradas Escrituras. Senhor, nós estamos aqui porque confiamos na Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui porque nós não temos outro a quem olhar. Nós estamos aqui porque confiamos no nosso Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque somos gratos. Gratos por tudo que o Senhor fez com cada um de nós. Senhor, nós não éramos merecedores, mas o Teu amor nos encontrou. Na cruz, o Senhor foi. Ali na cruz, o Senhor pagou um alto preço. Por isso, Senhor, estamos aqui para lembrar de Ti, para exaltá-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. Porque, Senhor, não há nenhuma glória naquilo que fazemos. Tudo o que fazemos visa a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, como é sabido de todos, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Talvez você
tenha lido este texto essa noite, talvez você tenha se perguntado, será que o irmão leu o texto correto? Será que ele leu realmente o capítulo 11? Ou ele leu o capítulo 10, em qual eu já escutei as mensagens nos finais de semana anteriores? A resposta para essa pergunta é que não. De fato, nós lemos o capítulo 11. E perceba que o texto lido retrata tudo aquilo que nós já escutamos do capítulo 10. Todos nós aqui já estamos familiarizados com esse texto, com esses eventos ocorridos. O nosso Deus, Ele é um Pai. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E assim como todo pai, que precisa repetir seguidas vezes ao seu filho o que ele deve fazer, o nosso Pai, o nosso Senhor, o Espírito Santo, está também mandando nós repetirmos conforme o próprio Espírito Santo escreveu aqui nas Escrituras. Por quê? Porque é importante. O pai, quando repete algo para o filho, é porque é importante. Põe a blusa, porque está frio. Coma, senão você vai ficar doente. Não saia na friagem, senão você vai pegar uma tosse, uma doença. É importante ou não é? Então o nosso Senhor está aqui repetindo novamente a mesma história, por amor de cada um de nós. E está repetindo também porque essa história é importante, porque essa história nos mostra um divisor de águas aonde ali o evangelho estava somente com os judeus, mas agora recebe também os gentios. Agora o evangelho, os gentios também escutaram as boas novas, foram batizados e também teve um derramamento do Espírito Santo. Então é importante aqui esse texto novamente. Mas antes de nós entrarmos neste texto, lido e apresentado, é de suma importância nós conhecermos a história. A história que está por trás do judaísmo, dos eventos aqui aonde nós vemos os apóstolos enfrentando algumas dificuldades com o judaísmo, as dificuldades que até o nosso Senhor enfrentou ali com os fariseus, tentando muitas vezes pegar ele com alguma pergunta, com alguma coisa. Então é importante nós conhecermos a história. Eu queria trazer um pouco da história para os irmãos de maneira resumida do judaísmo no seu primeiro século. Como é sabido de todos, Deus ele fez uma aliança. Fez uma aliança, dentre todas as nações, ele fez uma aliança com a nação de Israel. E essa aliança que Deus fez lá com Abraão, ele disse o seguinte a Abraão, que essa aliança seria para a nação de Israel, que de todas as nações a nação de Israel seria escolhida, mas que através da nação de Israel, todas as famílias da terra também seriam abençoadas. Amém. Então, ou seja, a bênção não era somente para os judeus. A bênção se espalharia a partir da nação de Israel, que viria a todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações. E isso está em Gênesis capítulo 12, verso 3. Ali ele diz que a partir da nação de Israel, todas as famílias também seriam abençoadas. Então todo judeu deste primeiro século tinha este conhecimento e sabia que não era só para os judeus. Os judeus iriam receber, mas isso seria passado adiante também às outras nações. Todos tinham esse pleno conhecimento. Mas nós sabemos a história dos judeus, que este povo era um povo duro, de dura serviço, era um povo desobediente, murmurento, que este povo era um povo incrédulo, que este povo foi um povo idólatra, e como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Todo pecado gera consequência. Não é diferente na minha vida, na sua vida e na vida dos judeus. E por conta destes pecados, da incredulidade, de um coração duro, da idolatria, este povo foi levado cativo aos cativeiros.
Nós sabemos que houve o cativeiro do sul, com os babilônicos, o cativeiro do norte, levado pelos assírios, e ao decorrer da história nós vemos que este povo, ao retornar de volta a Israel, aí sim este povo perdeu aquele entendimento puro e genuíno do início daquela aliança feita com Abraão. O judeu passou, a partir dos cativeiros, a entender que aquela aliança não se espalharia para outras nações, mas ficaria somente com eles. Então este povo, os judeus, começaram a ser exclusivistas. Entenderam que a bênção estava somente com eles e não mais para os outros povos, as outras nações. Eles entendiam que eles eram a raça pura, eleita, exclusiva de Deus, e que quem fosse fora do judaísmo, fora dos símbolos, que era a circuncisão, que era seguir a dieta, a lei e também a promessa da vinda do Messias, eram gentios, logo eram impuros, imundos e já tinham o seu lugar destinado no inferno. Este era o pensamento dos judeus após os cativeiros. Então aquela visão bonita de que Deus tinha dado, eles haviam entendido, se perdeu ao longo do tempo. Talvez você esteja entendendo um pouco daquilo que nós estamos estudando aqui. E seguindo ainda um pouco da história, quando nós olhamos o período intertestamentário, que período é esse? É o período de Malaquias a João Batista, período onde houve 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou um homem, um profeta, dentro de um contexto de Antigo Testamento. Neste período foi o período onde a nação de Israel foi mais atacada. Foi o período onde muitos povos tentou invadir a nação de Israel. Nesse período de 400 anos. E neste período, onde houve grandes ataques à nação de Israel, houve muitas tentativas dos persas de invadir Israel, mas eles não conseguiram concluir e não conseguiram invadir a nação. Mas um povo conseguiu invadir, e este povo são os helênicos, conhecido também como os gregos. Os gregos, então, invadem ali Israel, Jerusalém, e diferente dos babilônicos e dos assírios, que tinham como tática a deportação, de tirar as pessoas da sua terra, levar para outros lugares para que eles perdessem a cultura, perdessem a sua religião, perdessem a sua familiaridade, os helênicos utilizavam outra estratégia. Que estratégia era essa? Era a colonização. Eles colonizavam aquelas pessoas dentro da sua região, dentro do seu país. Então, o que visava essa colonização? Primeira coisa, infundir a religião grega aos hebreus, aos judeus. Eles infundiam também as filosofias gregas, o pensamento grego. Eles infundiam também o idioma grego, a ponto que eles não falavam mais o hebraico, o aramaico, mas passassem a só falar o grego. Talvez agora você entenda porque tem muitos gregos, helênicos, e porque o original do Novo Testamento é no grego. Porque houve ali uma grande invasão dos gregos que dominaram por muito tempo, infundindo a sua cultura, o seu idioma, os seus pensamentos ali. Houve um homem chamado Antíoco Epifânio. Este homem era um homem cruel. Este homem um dia entrou no templo de Jerusalém e ele profanou o templo. Este homem sacrificou uma porca dentro do templo de Israel, de Jerusalém. Isso, muitos judeus ficaram em choque. Muitos judeus ali tiveram grandes problemas com tudo isso, e isso gerou um estopim para uma guerra, para uma revolta. Isso ficou conhecido como a revolta dos Macabeus. Um homem chamado Judas Macabeus, ele foi ali o general que estava à frente dessa guerra. Macabeus era uma família que era uma família tradicional que seguia a Torá, a prática judaica,
Então eles levantaram essa guerra para expulsar os helênicos, porque eles estavam bagunçando toda a religião, estavam profanando a religião judaica. Eles venceram essa guerra, eles foram expulsos dali, e aí que se iniciou um movimento chamado farisaísmo. E todos nós conhecemos os fariseus. Então os fariseus, o que eles são? Eles são os guardiões da lei. Eles são os fiscalizadores, para ver se você está cumprindo a lei ou se você não está cumprindo a lei. Então agora, com essa história bem resumida que eu trouxe, eu acredito que os irmãos agora entendam o contexto dos textos apresentados aqui, finais de semana após finais de semana. Talvez agora você entenda a dificuldade de Pedro ao ver aquele lençol, animais imundos, e a resposta dele não podia ser outra, de modo nenhum, Senhor. Pedro, assim como os outros apóstolos, eram judeus. Cresceram num ambiente, numa mentalidade, onde tudo que viesse de fora não podia ser recebido, porque era só o judaísmo que podia ser recebido. Então tudo que viesse de maneira estranha, que não fosse o judaísmo, eles já estavam fechados. É só para nós, nós somos o povo, a religião certa é a nossa, somos exclusivistas, o resto não presta, o resto é imundo, o resto é destinado ao lago de fogo. Esse era o entendimento deles. Então, agora nós podemos ter a empatia com esses amados irmãos que estavam sendo apresentado algo novo, o Evangelho, a era da graça, e a princípio eles não entendem, mas passam a entender no caminhar, assim como eu e você também estamos entendendo muitas coisas ao longo da nossa vida. Então nós entendemos a dificuldade também do nosso Senhor Jesus Cristo contra aquelas autoridades da lei, que ficavam toda hora tentando contra ele, dizendo que ele estava trazendo um evangelho diferente, algo novo. Então agora nós entendemos o contexto, nós podemos também entender aqui o texto dessa noite. Amém? Amém. Então eu chamo a sua atenção ao verso 1, que diz o seguinte: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Podemos perceber que as notícias correm, né? São rápidas. Que notícias foram essas? A notícia dos fatos ocorridos com Cornélio, com a visão, com o Espírito Santo ter sido derramado aos gentios. Mas perceba que essa informação não chegou para eles. A informação que chegou para eles foi apenas de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Só foi essa informação que chegou. Olha, os gentios lá receberam a palavra de Deus. Então você concorda comigo que a informação que chegou não chegou completa. Chegou de maneira parcial. Chegou apenas que os gentios receberam, isso de fato é verdade. Mas os apóstolos que ficaram junto com estes irmãos da Judéia não sabiam do anjo que apareceu a Cornélio. Eles não sabiam que o anjo mandou ele ir até Pedro, que estava na casa de um Simão curtidor à beira-mar. Eles não sabiam que Pedro foi orar no eirado ao meio-dia, que ele estava com fome. Eles não sabiam do lençol. Eles não sabiam praticamente toda a informação. Só sabiam apenas que o evangelho havia chegado aos gentios e que eles receberam a palavra de Deus. Apenas isso. Então essa informação que corre é natural, todos nós sabemos, em cidades pequenas, em lugares pequenos, a informação vazar, a fofoca rolar solta. Se nós olharmos ali Israel no mapa mundi ele é muito pequeno. Se você for olhar o território geográfico de Israel, ele tem 20.770 quilômetros quadrados. A título de comparação, se nós olharmos o nosso país Brasil, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, 27. Qual é o menor estado do nosso país, para quem é bom de geografia? Sergipe. Sergipe é o menor. Sabe qual é o território geográfico de Sergipe?
22 mil quilômetros, ou seja, o menor estado do Brasil é maior do que todo Israel. Então é natural as coisas rolarem, as informações. Mas a informação, como eu falei, chegou parcial e não completa. Então Pedro sai ali de Cesareia, porque ele estava em Jope orando, foi para Cesareia, ficou uns dias, retorna para Jerusalém e diz o texto que os que eram da circuncisão o arguíram. Esses, o que é da circuncisão, quem são? São judeus que receberam o cristianismo, que aceitaram o evangelho de Jesus, porém ainda tinham a lembrança do judaísmo, ainda guardavam ainda algumas práticas do judaísmo, e eu e você entendemos porque eles estavam naquele contexto, desde berço aprendendo isso, e não é fácil a gente mudar do dia para a noite. Então, eles arguíram Pedro. E o que é arguir? É argumentar, questionar. Na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia textual, que são Bíblias mais fiéis ao texto original, diz que eles discutiam, debatiam com Pedro. E faz muito sentido, porque se você olhar o versículo 18, aí da sua Bíblia, diz que houve um apaziguamento. Apaziguaram a situação. Quando se apazigua algo, é porque os ânimos subiram, houve uma calorosidade, não sei se existe essa palavra ali, na discussão, no debate deles. Ficou caloroso, então houve um apaziguamento entre eles. E o que eles estavam então acusando e debatendo Pedro? A acusação está no verso 3. Diz o seguinte: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é: qual foi a informação que chegou até eles? Foi apenas que o evangelho tinha chegado para os gentios e que os gentios receberam. Quem foi que falou que ele entrou na casa de alguém e é que ainda comeu a comida? Ninguém falou isso. Eles tiraram as suas próprias conclusões. Então eu pergunto para você essa noite: na sua vida, na minha vida, já chegou alguma informação parcial, pequena, sobre algo, sobre alguém, e você já saiu acusando aquela pessoa? De algo que ela fez, sendo que você nem sabe a verdade, sendo que você nem sabe a totalidade dos fatos, e ainda muito menos nem estava presente, porque eles estavam em Jerusalém. Eles não estavam presentes em Cesareia, não sabiam do todo, e já saíram acusando. Você entrou na casa e ainda comeu a comida dos gentios, Pedro. Será que eu e você também temos essa prática? De sair acusando, apontando o dedo para os outros, sem sabermos de fato a verdade? E quando nós sabemos a verdade, a totalidade dos fatos, a gente quebra a cara, né? A gente fica mal. Mas será que nós temos a humildade suficiente de pedir desculpas também? Aquele que nós tiramos conclusões precipitadas? Isso serve de lição para nós. Isso serve de aplicação para a nossa vida. Mas continuando o texto, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: não restava outra saída a Pedro a não ser fazer uma exposição dos fatos, contar os fatos, dar o relatório. Mas esse relatório, essa informação, essa exposição, foi de qualquer maneira? Foi de qualquer jeito? Não, foi por ordem. Há muitos pregadores que dizem que Pedro aqui ele foi frouxo, de que Pedro ele tinha que ter vindo com os 2 pés no peito do pessoal e falado: olha, foi Deus que mandou, eu fui e acabou. Olha, eu fui até lá, não por mim mesmo. Deus mandou, então é desse jeito, vocês têm que engolir o que eu estou falando, porque eu sou Pedro. Outros dizem, talvez Pedro deveria ter dado uma carteirada ali: olha, eu sou apóstolo de Jesus, respeita a liderança. O que eu quero que eu e você entendamos essa noite é que o seu jeito, o meu jeito, não é o jeito do Espírito Santo.
Amém. O jeito do Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo ele é decente. Ele tem educação, tem ordem, tem respeito. Então, ele faz uma exposição por ordem dos fatos, explicando o que aconteceu. Então, eu gostaria que as irmãs agora lessem para mim o verso 5 até o verso 8. Eu estava na cidade de Jope, e no êxtase tive uma visão em que observei descer uma mulher como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E ficando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes na terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, perigo, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Bom, então não houve outra alternativa para Pedro a não ser fazer uma exposição por ordem. Então você percebe que ele começa falando por ele, da vida dele. Porque se a gente olhar a cronologia, primeiro foi com Cornélio, o anjo procurando ele. Mas Pedro aqui ele começa falando dele, da pessoa dele. Ele deixa Cornélio por último. Por quê? Pedro, primeira coisa, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, ele é cuidadoso. Ele conhece a sua plateia. Ele conhece o seu auditório. Os judeus ali pouco importava Cornélio. Eles não estavam nem aí para um gentil Cornélio. A preocupação deles era com Pedro, porque Pedro, sendo Pedro, não podia jamais ter entrado na casa de um gentil e ainda comido com eles, que foi a acusação que nós vimos. A preocupação primeiro deles, e única, era com Pedro, não era com Cornélio. Então Pedro começa falando dos fatos dele, da pessoa dele, que ele subiu ao eirado, de que ele foi orar, de que ele estava com fome, de que ele viu o lençol apareceu quadrúpedes, répteis da terra, aves, vários animais, animais imundos, animais puros, todos juntos, unidos ali. Então no verso 8, ele diz algo importantíssimo. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Ele está contando para eles, olha, a minha resposta a princípio ao ver esses animais foi de modo nenhum, Senhor. Porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Pedro, aqui, utilizado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo de maneira inteligente, ele cria com estes apóstolos, com estes irmãos da Judéia, ali um vínculo. Ele passa para eles uma credibilidade naquilo que ele está contando. Qual é a credibilidade? Olha, quando eu vi e eu sabia que era imundo, eu rejeitei. Porque todos nós aprendemos isso, para rejeitar. Então eu fui fiel àquilo que eu aprendi desde criança, que eu não podia comer. Então eu rejeitei. Provavelmente eles devem ter pensado, muito bem, Pedro, de fato você teve uma atitude correta, você tinha que negar realmente. Porque a lei diz que a gente não pode comer animal imundo. Então Pedro foi muito inteligente aqui. Ele falou para eles, de modo nenhum, não vou comer, não posso comer esse alimento. Então eu peço para os irmãos agora ler para mim o verso 9 até o verso 12. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse, e eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Amém. Então aqui nós vemos Pedro continuando o seu relato por ordem, a explicação aos apóstolos,
aos irmãos que estavam na Judéia, e aí ele começa falando que ao iniciar ali a sua oração, ele escutou uma voz, ele já contou dos animais. Então, para não restar dúvida para aqueles apóstolos, ele continua dizendo, olha, essa voz não falou uma vez só, essa voz falou 2 vezes, mas não parou aí, ela falou 3 vezes comigo, a mesma coisa. E depois que essa voz sumiu, tudo foi recolhido de volta ao céu. Tudo retornou ao céu. Então ele está contando os fatos ali ocorridos. E aí, no verso 12, ele diz, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Os irmãos aqui têm falado, e é uma verdade, que nós precisamos ficar atentos aos detalhes. Eu queria chamar sua atenção a 2 grandes detalhes no verso 12, aqui lido. O primeiro grande detalhe é que o Espírito Santo, ele nos conhece. Conhece cada um de nós. Ele sabe o que gostamos, o que não gostamos, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, ele nos conhece. O Espírito Santo conhecia também Pedro, sabia qual eram as suas dificuldades e as suas facilidades. O que a voz pediu, olha, vai com esses homens que também são judeus, lá para a casa de Cornélio. Mas Cornélio é gentil, e você vai entrar na casa dele. Então você vai, Pedro, não é de qualquer maneira que é para você ir. É para você ir como? Sem hesitar. Ou seja, Pedro, não hesite naquilo que eu estou te falando. O que é hesitar? É pensar 2 vezes. O que é hesitar? É você ter dúvida em fazer algo. Então, o Espírito Santo, por conhecer Pedro e ele ser judeu, nascido naquele contexto apresentado aqui, desde criança, só conhecia aquilo. O que era natural Pedro fazer? Negar ir. O Espírito Santo sabia, conhecia. Então o Espírito Santo falou, você vai, mas vai sem hesitar, não pensa 2 vezes, porque é eu que estou te mandando. Então Pedro foi. Então eu pergunto para você também essa noite, você tem hesitado a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo tem falado para você, faz isso. Você pensa 2 vezes? Você tem dúvida em agir segundo a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo fala, vai. Olha, Senhor, mas lá naquele lugar, lá não dá, Senhor. Eu aprendi que lá não posso ir. Mas eu estou falando para você ir sem hesitar. Será que eu e você temos hesitado a voz do Espírito Santo na nossa vida? E temos dado a liberdade para escutar a nossa própria e única voz? Hesitar, não escutar a voz do Espírito Santo, amados irmãos, é cometer a maior loucura da vida. Não escutar a voz do Espírito Santo. Não hesite em escutar a voz do Espírito Santo e obedecer o Espírito Santo. Mas o segundo grande detalhe aqui é o seguinte, que eu fosse com ele sem hesitar. Ele foi sozinho? Não. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Então foi Pedro e mais quantos irmãos? 6. 6 mais Pedro, uma pessoa dá quanto? 7 pessoas. O que isso significa? O número 7 na Bíblia é o número perfeito. É o número completo. É o número que representa a totalidade de algo. Pedro, ele foi com 7 irmãos. Se você olhar o Império Romano, estudar o Império Romano, qualquer documento para ele se tornar de fato verídico, verdadeiro, era obrigatório ter 7 selos dentro daquele documento. Se não tivesse 7 selos, não era verdadeiro, não tinha veracidade, validade aquele documento. Então Pedro vai sozinho?
7 irmãos. Se você olhar a cultura egípcia, que contornava todo aquele período ali também, se você for olhar, quando alguém era testemunha de algo para apresentar a verdade a alguém, não podia apenas uma testemunha, Marcelo. Não era verdadeiro uma pessoa só testemunhando. Precisava de quantas testemunhas para provar que aquele fato era verdadeiro? 7. Quantos irmãos foram com Pedro? 7. Tá por acaso aqui? Não. O Espírito Santo deixou aqui 7 irmãos, indo com Pedro para mostrar que de fato aquilo que ele estava contando, a exposição por ordem era verdadeira, era verídico, era fruto, era obra do Espírito Santo. Então Pedro vai. E ao decorrer do texto, decorrer do texto, ele diz o seguinte: ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Pedro continua o seu discurso aos apóstolos, aos irmãos da Judéia. Percebe que agora ele não fala dele, ele já acabou a parte dele. Ele fala e ele quem? Cornélio. Só que percebe que Pedro, de maneira cuidadosa, ele não cita o nome de Cornélio. Ele não fala o nome de Cornélio. Ele fala e ele, depois nós vamos ver ele falando aquele homem. Ele não cita o nome de Cornélio. De maneira cuidadosa, de maneira sábia. Como eu falei, ele conhecia o seu auditório, com quem ele estava falando. Então ele diz o seguinte no verso 14: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então ele está dizendo para eles o seguinte: olha, este homem, o anjo apareceu. Os judeus, eles tinham conhecimento dos anjos, eles sabiam quem eram os anjos. Então ele trouxe uma referência: olha, foi um anjo que apareceu para um gentil. Esse anjo chegou até ele e falou para ele me procurar, não foi eu que fui atrás dele. Foi um anjo que mandou ele me procurar. E disse que eu iria falar palavras que ele jamais tinha escutado. Então ele fala que então ele foi para a casa lá daquele homem, todos nós sabemos que é Cornélio, e quando ele começou a pregar, ele fala assim, ó, quando eu comecei a falar, o que aconteceu? O Espírito Santo interrompeu Pedro. E o engraçado é que se nós olharmos no capítulo 10, quando Pedro ele inicia falando e o Espírito Santo interrompe, Pedro já tinha falado 10 versículos. 10 versículos é o que ele estava falando. E ele diz aqui que ele tinha começado a falar. Então Pedro falava bastante, hein? Que tinha falado 10 versículos. Ele fala que ele, quando começou a falar, ou seja, quando eu comecei a molhar o bico, o Espírito Santo me interrompeu. O Espírito Santo interrompeu Pedro. Olha que curioso, irmãos. E nós vimos final de semana passado quão bom seria todas as vezes o Espírito Santo nos interromper, né? Então ele foi interrompido pelo Espírito Santo ali e pregou e falou, e ele cita para eles. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles quem? Os gentios. Então o Espírito Santo desceu para eles como quando? Ele coloca ainda uma referência. Como nós também, no princípio. Que princípio é esse que Pedro está remetendo? Ao dia de Pentecostes. Quando caiu a nós no princípio, judeus em Pentecostes. Mas Pedro aqui ele fala o seguinte, olha, caiu lá para os gentios, sim, é verdade, mas o negócio é o seguinte, ó, lá no princípio em Pentecostes, caiu com um pouquinho mais de poder para a gente judeu. Lá caiu um pouquinho mais de poder. Foi isso que ele falou aqui? Não. Ah não, caiu para eles também, mas assim, teve mais poder conosco. Foi isso que ele falou? Não. Caiu
também como nós. Ou seja, houve uma igualdade. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. Aleluia. Ele não prioriza um em detrimento do outro. Para Deus, todos nós temos valores iguais. Todos nós somos iguais. E na pessoa de Jesus Cristo não tem judeu, não tem gentil, não tem bárbaro, não tem cita, porém em Cristo nós somos todos um só. Então, nós vemos aqui que Pedro está explicando estes fatos para estes apóstolos. Meus amados irmãos, eu vou parar por aqui, vou dar seguimento no restante dos versículos amanhã, mas o que nós precisamos estar cientes nessa noite é de que nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Continuando o texto, agora aonde nós paramos, o verso 16 diz o seguinte: Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, quando ele estava vendo aqueles fatos do Espírito Santo sendo derramado, ele fala, então me lembrei da palavra do Senhor Jesus, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esses apóstolos que estavam ali discutindo com ele foram esses apóstolos que estavam lá com o Senhor Jesus e escutaram essa frase de que João batizava com água, mas eles seriam batizados pelo Espírito. Então houve uma conexão, ele trouxe à memória deles aquilo que Jesus havia falado, mostrando para eles que, puxa, é verdade, o Senhor tinha falado isso daí, Pedro não está mentindo. Pedro está falando a verdade. Ele já trouxe vários fatos aqui para nós, de que houve a voz do Espírito Santo. Os judeus conheciam o Espírito Santo. Lá em Gênesis a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eles tinham conhecimento da Torá, do Pentateuco, então eles conheciam o Espírito Santo. Eles conheciam os anjos também, ele cita o anjo que aparece a Cornélio. Então tudo vai juntando as provas, mostrando a veracidade dos fatos. E aí no verso 17... Pedro diz o seguinte, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha a pergunta que Pedro fala para estes apóstolos, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Então ele está mostrando, olha, aconteceu para eles. Aquilo que Deus já havia outorgado, aquilo que Deus já havia falado, aquilo que Deus já havia decretado. Quem sou eu para ir contra aquilo que Deus falou, aquilo que Deus concedeu? E aqui, meus irmãos, há uma aplicação muito grande para nós. Quem era Pedro? Pedro era apóstolo de Jesus. Foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. É a única chancela, dentre algumas outras aqui, de ter sido testemunha do batismo, de ter andado com Jesus ali, testemunha ocular da sua ressurreição, para ser apóstolo na Bíblia. Muitos que se dizem apóstolos hoje não têm chancela bíblica, porque não viu Cristo ressurreto. Nenhum homem deste século, do século passado, pode dizer biblicamente que é apóstolo. Não viu Cristo ressurreto. Pedro sim tinha visto, tinha a chancela do Espírito Santo para isso. Então ele era apóstolo, ele andou com Jesus, viu os ensinamentos de Jesus, viu os milagres de Jesus, e ainda mais, ele fez milagres ainda maiores do que Jesus. O próprio Senhor falou, vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Então ele fez muitos milagres. Pedro era um homem que era conhecido, era um homem que tinha respeito ali. Mas qual foi a frase dele? Quem era eu? Aqui nós vemos o caráter de um homem de fato cristão. De um homem que é guiado pelo Espírito Santo e que tem o Espírito Santo com poder dentro dele. Porque um homem que de fato é um cristão genuíno, ele não se acha alguma coisa. Ele fala, quem era eu? Eu não era ninguém para ir contra aquilo que Deus falou. Amém.
Um homem de Deus, ele não recebe adoração. Nós vimos Pedro no capítulo 10 entrando na casa de Cornélio e Cornélio se ajoelhando e ele falou: que isso? Levanta, homem, eu sou homem igual você, não se curva perante mim. Um homem de Deus, ele não aceita adoração, não aceita aplauso, não aplaudam homens. Nós tínhamos muito essa prática de um irmão dar uma bela mensagem e você estar aplaudindo. Não aplauda, homens não foram feitos para receber adoração, aplausos. Ele tem pavor, o homem de Deus, ele tem pavor de receber adoração, aplauso. Quem era eu? Às vezes eu e você achamos que somos alguma coisa, somos nada. Ah, mas eu cuidava da igreja X, eu tenho tantos anos de vida da igreja. Você não é nada, eu não sou nada. Isso não te credencia a querer ser alguma coisa. Nós não somos nada, nós dependemos completamente do Senhor. Se você acha que você é autoridade de alguma coisa, saiba que sempre você terá uma autoridade acima de você, que é a autoridade de Deus. Aleluia. Antes de você ser líder de qualquer coisa, não se esqueça, você também é ovelha. Você precisa de cuidado, você é pecador como qualquer outro. Pedro está mostrando isso. Quem era eu? Quem era eu para ir contra a Deus? Verso 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, no final de toda essa exposição por ordem, eles, ouvindo Pedro, houve um apaziguamento. Ele trouxe os fatos, mostrou a verdade de maneira educada, de maneira cordial, com decência, com ordem, não bagunçado, não chutando, não de maneira grosseira, mas agindo conforme o Espírito Santo queria. Não restava outra alternativa eles não aceitarem e, além de aceitar, ouvindo essas coisas, há um apaziguamento e no final eles glorificam a Deus. Então, no final de tudo isso eles olham e falam: não tem como nós não glorificarmos a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então eu pergunto para você, tudo que você tem feito na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, você tem feito para glorificar quem? É a sua glória ou é a glória de Deus? Tudo que você faz precisa visar a glória de Deus. Somente Ele é digno de receber honra e glória. Amém. Nós não temos glória nenhuma. Você pode ser um bom empresário, você pode ser um bom motorista, você pode ser bom na sua profissão, e de fato temos que ser bons, fazer o nosso melhor como se estivesse fazendo para Deus, mas no final a glória não é sua, porque se não fosse Deus, nem levantar da cama você ia levantar, nem ter saúde para trabalhar você ia ter. Então a glória não é sua, a glória é de Deus. Amém. A glória sempre tem que ser de Deus. Então, eles não de maneira diferente glorificam a Deus. E diz aqui que logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eu queria ler para os irmãos um pedaço de uma pregação do Charles Spurgeon, que ele fala sobre arrependimento para a vida. O tema da pregação dele é arrependimento para a vida, que diz o seguinte: depois disso, o poder da graça foi tão enorme, e ele estava pregando a respeito desse texto aqui. Ele fala: depois disso, o poder da graça foi tão enorme que esses judeus não puderam resistir-lhe mais. E mesmo que pese toda a sua educação prévia, de imediato, assumiram o princípio compreensivo do cristianismo e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Bendigamos a Deus porque agora estamos livres do impedimento do judaísmo e porque tão pouco estamos sobre os impedimentos de um gentilismo.
que por sua vez excluía também os judeus, mas que vivemos muito próximo do bem-aventurado tempo que se aproxima, quando judeu e gentil, escravo ou livre, se sentirão um em Jesus Cristo, nosso cabeça. Não me proponho abundar sobre esse tópico, mas sim que meu tema no dia de hoje será o arrependimento para a vida. Peço a graça de Deus para falar-lhes de tal maneira que sua palavra seja como uma espada cortante que penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Por arrependimento para a vida, creio que devemos entender aquele arrependimento que vai acompanhado de vida espiritual na alma e que assegura a vida eterna a todo aquele que o possui. O arrependimento para a vida, afirmo, traz consigo vida espiritual, ou melhor, é a primeira consequência procedente desta vida. Existem arrependimentos que não são sinais de vida, exceto de vida natural, porque só são efetuados pelo poder da consciência e a voz da natureza que fala aos homens. Porém, o arrependimento de que se fala aqui é produzido pelo autor da vida, e quando vem, gera tal vida na alma, que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados são revividos conjuntamente com Cristo. Aqueles que não tinham receptividade espiritual agora recebem com mansidão a palavra implantada. Aqueles que cochilavam no próprio centro da corrupção recebem o poder de se converterem em filhos de Deus e de estarem próximos de seu trono. Eu creio que esse é o arrependimento para a vida, aquele arrependimento que dá vida a um espírito morto. Eu também disse que esse arrependimento assegura a vida eterna, pois existem arrependimentos dos quais os homens ouvem falar que não asseguram a salvação da alma. Alguns pregadores afirmam que ainda os homens possam se arrepender e crer, também podem apostatar e perecer. Não pretendemos consumir nosso tempo fazendo esta consideração para expor o erro teológico. Frequentemente consideramos isso antes e temos refutado tudo o que poderíamos dizer em defesa. O arrependimento de nosso texto não é esse arrependimento, mas sim é um arrependimento para a vida, um arrependimento que é um verdadeiro sinal de salvação eterna em Cristo. E aí ele termina dizendo: arrependimento para a vida é a mudança genuína de mente e coração que leva a uma transformação profunda na vida do crente, refletindo em um afastamento do pecado e retorno ao Salvador. Ele ensina que o arrependimento verdadeiro não é apenas um pesar superficial, mas de fato é uma dor sincera, por ter ofendido a Deus, acompanhada de um desejo fervoroso de abandonar a prática do mal e viver em obediência à sua vontade. Spurgeon aqui enfatiza que o arrependimento não deve ser visto como uma mera expressão de remorso, mas como uma mudança no nosso caráter e na direção da vida. O arrependimento então se volta para Cristo, reconhecendo sua incapacidade de salvar a si mesmo e buscando misericórdia e perdão, aquele que só nós encontramos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu finalizo por aqui e entrego para os irmãos para poderem compartilhar.